A pergunta é: compensa aproveitar a água da chuva? Ok, nesse vídeo eu vou ajudar a você a decidir se compensa ou não. Então vamos desenvolver as questões, vamos a cada caso, vamos analisar detalhadamente para ver se compensa ou não. Bem, primeiro, você mora em uma área urbana ou você mora em uma área rural? Vamos ver essas duas questões aí, área rural e área urbana. Vamos começar com a área urbana. Olha só, a pergunta é: você quer aproveitar a água da chuva para dar descargas, lavar carros, limpeza em geral, lavar roupas? Então vamos começar com descargas. Você vai aproveitar a água da chuva para dar descargas. Aí tem uma questão a ser analisada. Primeiramente, você deve verificar na sua cidade se existe projeto apoiando você usar a água da chuva para descargas. Porque cada cidade, cada capital, estado, tem um critério ali. Vamos dizer assim, na minha região, por exemplo, aqui em Brasília, não é permitido usar a água da chuva em descargas. Porque, olha assim, a água da chuva, né, a água pluvial, o destino dela é para os rios. Tá? Então, quando você leva a água da chuva para dar descargas, essa água da descargas ela vai para o esgoto, por consequente vai para o tratamento da água na companhia de tratamento, né, da concessionária. E depois essa água é lançada ao rio. Então, a água que era destinada para a rede pluvial, ela passou agora para a rede de esgoto, certo? Então, você tem que ver se na sua cidade permite isso daí, para você colocar o uso da água nas descargas, tá? Isso é bom você dar uma olhadinha antes, para não ter problema futuro, tá? Porque às vezes você vai fazer uma instalação complexa, né, e faz um investimento grande e de repente pode surgir algum problema no futuro, certo? Bom, resolvido isso daí, vamos ver se você vai querer estocar água para mesmo quando depois de terminar a temporada de chuva, você ainda ter água por alguns dias, né, ou alguns meses, depende, para você continuar utilizando essa água, tanto nas descargas, na limpeza em geral, carro, etc. Né? Então, bom, se o seu terreno, né, a sua área da sua casa, ela for grande o suficiente e você estiver decidindo a implantar um sistema de reutilização da água com um reservatório grande, porque nós temos que salientar o seguinte: para você usar água depois da temporada, ter água ainda depois da temporada de chuva, é preciso um reservatório de 50 mil litros, porque 20 mil litros, se você tiver um jardim grande, na verdade, se você tem uma área para você enterrar uma caixa de 10 mil litros, ou colocar ela suspensa no terreno, né, para ser bombeada essa água, para essa cisterna, tanto subterrânea como sobre o solo, então precisa de uma área grande, uma caixa de 10 mil litros, 15 mil litros, porque se a área de jardim for grande, 20 mil litros é assim, em poucos dias você já esgota essa água todinha em irrigação. Então vamos dizer, 50 mil litros para cima seria mais aconselhável para que você possa reaproveitar essa água depois da temporada de chuva, né? Utilizar essa água pluvial depois da temporada. Mas aí é o seguinte, não, eu vou querer, aí você analisa, eu quero a água de chuva, durante a temporada de chuva eu ter essa água para limpeza, lavar o carro, tá lameada, aquela coisa, lavar a garagem, ajudar a lavar a garagem para economizar na água potável e também usar de descarga, porque na minha cidade não tem problema, eu posso dar descarga com a água da chuva e a água da chuva agora pode ir para o esgoto, pronto, está resolvido. Aí você vai usar o reservatório ser pequeno, né, 2 mil litros, 3 mil litros, porque você não gasta, se você está usando a água só na temporada de chuva, pensa bem,
você não vai gastar 2.000 litros de água por dia em lavar carro, limpeza e lavar roupa de novo, né? Ou continuar lavando roupa, né, com a água, para não usar água potável. Você montou um sistema com registro ali, aqui vai entrar agora é água pluvial, não vai ter entrar água potável. Você tem que ter muito cuidado também na instalação para não cruzar água potável com a água pluvial, né? Porque de repente essa água pluvial ela vai vazar lá para a cozinha, para o filtro, né? A pessoa vai beber isso nas torneiras, enfim. Tem um tratamento mais rigoroso para chegar ao ponto de beber. Mas não vamos falar sobre isso depois. Então é o que acontece. Não, vai usar essa água na temporada de chuva eu poder usar. E depois acabou a temporada de chuva, acabou, tudo bem. Não vou usar mais. Porque não tem. Né? Então só na temporada de chuva, aí você pode dizer, já estou economizando a água potável. Ótimo. Então você vai precisar de um reservatório pequeno, certo? Vamos dizer assim, 2.000 litros, 3.000 litros, porque rapidamente um telhado pequeno, essa caixa de 2.000 litros vai encher. Um dia, 2 dias aí, já está cheia essa caixa e o restante da água está sendo descartada para a rede pluvial, né, para a natureza. Então, pensa bem, não adianta você querer colocar um reservatório gigante de 5, 10.000 litros, porque esse reservatório de 5 ou 10.000 litros, 15.000 litros, não vai te suprir muita coisa depois que acabar a temporada de chuva. Rapidamente ele se esgota. Aí às vezes você vai medir. Pô, eu vou fazer um investimento alto e também nem compensa. Pouco tempo essa água já foi esgotada. Mas vai depender de cada situação aí, do poder aquisitivo de cada um. Tá? Então, só na temporada de chuva usar... o que a gente aconselha é colocar um reservatório pequeno. O investimento é barato, né, coisa pouca, e você está contribuindo, ajudando aí para economizar na água potável. Excelente, tá? Tranquilo. Agora, na área urbana tem um detalhe também a ser visto, que é as primeiras chuvas, elas vêm contaminadas, vêm com impurezas da atmosfera, né? Com resíduos de gases de indústria, fezes de pássaro do telhado, sujeira. Então essa água, as primeiras chuvas, como já sabe, ela deve ser descartada e depois passar a ser filtrada para levar para um reservatório. Não deixar essa água toda para o reservatório, que você vai ter um problema aí, inclusive até de odor, né? De mau cheiro na água aí. Então, resolvendo, vai usar a água da chuva só na temporada de chuva para economizar nesse período da água potável, então reservatório pequeno, porque durante sempre na semana seguinte está chovendo, no outro dia, um dia sim, outro não, aí você sempre vai ter uma água lá para aproveitar e economizar água potável. Ótimo, aí você pode usar uma caixa pequena. Ok, na área rural até compensa, mesmo porque você tem um espaço grande, né, uma chácara, um sítio, de fazer cisternas, né, como tem lá no Nordeste, várias cisternas para coletar água, para aproveitar essa água para todos os fins. Então na área rural você não vai usar a água da chuva para irrigação, molhar a planta, porque está chovendo. Você também vai economizar a água do poço, né, de um poço artesiano, ou mesmo às vezes tem até água encanada, água potável nessas chácaras perto da cidade, então ali tem uma água potável já encanada, aí você quer economizar essa água também. Aí você pode, o mesmo processo, se você quer a água, ter um pouco d'água ainda após o período de chuva, né, temporada de chuva, aí você vai investir no reservatório grande, tá? Ok. Muito bem, tanto na área rural como na área urbana, né, onde você está, você pode definir isso daí. Agora, para você aproveitar a água da chuva, como eu falei, após a temporada, vale a pena investir num reservatório grande, de 50.000, 100.000 litros, para você ter bastante água aí durante esse período, no fim do período da temporada de chuva, tá? Agora, a questão é o filtro. Qual é o filtro, o tamanho do filtro, a capacidade do filtro que eu vou usar nesses casos, dos dois casos.
para um reservatório de 20 mil litros, 50 mil litros, 15 mil litros, 10 mil litros, 2 mil litros. Porque, olha só, eu quero deixar bem claro para você, porque às vezes a gente fica iludido, né, pensando o seguinte: nossa, eu tenho uma casa que tem uma área, né, de coleta de água, 200 metros quadrados, eu quero pegar toda essa água, aproveitar para armazenar essa água. Olha só, um telhado desse tamanho, de 200 metros quadrados, para você falar assim, eu quero coletar essa água toda, é para você ter um reservatório até de 100 mil litros, tá? Então não fica pensando, eu vou pôr 5 mil litros, 10 mil litros, você vai, não precisa de usar, de coletar essa água desse tamanho. Primeiro você vai ter que, para você coletar a água no telhado nessa dimensão, de 200 metros quadrados, você vai precisar de um filtro robusto para suportar essa água, a entrada dessa água no filtro para sair depois para o reservatório. Aí você tem que pensar o seguinte: eu vou comprar um filtro caro para pegar toda essa água, porque em questão de horas o reservatório seu 10 mil litros, 15 mil litros, vai estar cheio. Então essa restante da água que também é descartada para a natureza. Então você fez um teu investimento grande para em pouco tempo a água ser descartada, porque a temporada de chuva, eu não sei, a não ser que a temporada de chuva na sua cidade seja de uma semana só, para você ter que aproveitar toda essa água em uma semana e armazenar logo, porque já vai acabar a temporada. Eu acho que não existe, eu não sei. Aqui no Brasil, eu não sei se tem região que só chove uma semana no ano, né? Então pensa bem, um telhado, uma área de 50 metros quadrados, um telhado, você coleta tanta água, porque chove hoje, chove amanhã, né? Amanhã não chove, mas chove depois da manhã, dá aquela chuva forte, ou fica aquela chuva branda, contínua, e aquela água está descendo continuamente. Rapidamente você vai encher um reservatório de 5, 10, 15 mil litros, principalmente se você escolher um reservatório de 3 mil litros. Você vai pegar um filtro pequeno, certo? Porque você tem aí vários dias com temporada de chuva, então logo no mesmo dia você tem água para, com filtro pequeno. A sua casa pode ser grande, gigante a sua casa. Não precisa coletar. Você vai, vou pegar uma parte porque eu vou pegar para mim um filtro para coletar água de 50 metros quadrados é o suficiente, porque rapidamente esses reservatórios vão estar cheios e eu vou estar dispensando essa água de qualquer jeito. Então pensa, é justamente essa dica aí, né? Agora, se você quer, não, eu vou comprar um filtro grande, para minha casa é 200 metros quadrados, vou coletar toda a água, aí compensa você ter então um reservatório gigante para aproveitar logo. E mesmo ele sendo gigante, com uma área desse tamanho, com uma semana você está jogando água fora. Porque você, durante o dia, nas descargas você não vai, se juntar descargas, lavação de roupa, isso num dia, e lavar carro, você não gasta 1000 litros de água num dia. Você está entendendo? Não gasta, né? 1000 litros. Aguar jardim, não, porque está chovendo. Você não vai precisar de molhar, de fazer irrigação, porque está chovendo, né? Então, essa água que você vai usar diariamente, não consome a água do reservatório de 2, 3 mil litros que você tem. Você está entendendo? Então, você não pode pensar assim, eu vou calcular o tamanho do filtro, o tamanho do reservatório pela área da minha casa. Você tem que pensar o seguinte: quanto de água que você vai consumir diariamente. Se você vai usar água só na temporada de chuva, você vai colocar uma caixa gigante lá na laje, comprometendo também toda a estrutura. Um peso grande, de 2, 3 mil litros lá em cima, né? Um reservatório grande aqui embaixo. Se você não vai conseguir usar nem um quarto dessa água, nem um terço dessa água, de maneira nenhuma, durante o dia, tá? Porque o seu pensamento eu quero usar a água durante a temporada de chuva. Acabou a temporada de chuva, aquela água, né, ela vai se acabar mesmo, tá? Então, aí você vê na internet filtros grandes, tem capacidade para isso, aquilo, outro. Você tem que ver o seu reservatório e o consumo diário, para você somar tudo isso, para saber o tamanho do filtro que você vai usar, certo?
Eu acho que eu fui bem claro aí, né? Agora na área também, na área rural, vai seguir o mesmo critério, correto? Não, mas na minha área lá eu tenho um chiqueiro de porco, eu tenho um galinheiro e eu preciso lavar aquilo todo dia. Bacana, você vai ter um reservatório grande, você vai ter... Porque olha só, o reservatório que você vai pular na área rural é dependendo também do consumo que você tem água durante o dia. Se você vai ter que lavar água do galinheiro, você vai lavar o galinheiro todos os dias, chiqueiro de porco, sei lá, curral, não sei, aquelas áreas todos os dias e você calcula, não, todos os dias eu estou gastando na minha chácara a média de 2.000 litros para fazer essa limpeza. Então você coloca um reservatório de 5.000 litros, ótimo, porque tem um dia que não vai chover, então você compensa, né? Aí é o seguinte, porque no telhado que você vai colocar, você vai assim, ó, esse telhado aqui é de 100 metros quadrados, eu vou coletar essa água, vou colocar um filtro, porque com 2, 3 dias essa água está sendo jogada fora já, até no mesmo dia, dependendo da chuva do dia, rapidamente você vai encher esse reservatório. Aí você vai calcular isso aí, repetindo, tanto na área rural como na área urbana, ver o quanto que você gasta diariamente o consumo dessa água de limpeza, né? Essa água, o reuso da água não potável, tá? Agora, a ideia é o seguinte, se você está usando a água cinza da sua casa e água pluvial, pensa bem, a água cinza você tem todos os dias, a água pluvial só na temporada de chuva. Aí você, na temporada de chuva, você vai fechar o sistema de água cinza, está desperdiçando, vai continuando para a fossa, para o sumidouro, ou para a rede pública, né? Vai embora. Aí você pega o água potável. Porque a água potável não precisa, o tratamento é menor, tudo bem, você vai usar água potável. A água da chuva, né? A água pluvial, o tratamento é mais rápido, né? Não necessita de produtos químicos, como o reuso da água cinza. Aí você vai ter que medir isso aí. O investimento que você fez para a água pluvial e tendo um sistema de reuso da água cinza, será que o volume de água que você gasta diariamente, vamos dizer, eu gasto 1.000 litros no dia, mas acontece que eu tenho água cinza o suficiente aqui, porque se você vai reutilizar 1.000 litros por dia, porque mais ou menos isso você vai descartar diariamente também, entendeu? Então sempre você vai ter a água cinza lá tratada para você reutilizar. Aí é aquela coisa, muitos quando vão medir isso daí, vou aproveitar a água da chuva e vou aproveitar a água cinza, aí chega um ponto assim, não, então não vai compensar eu aproveitar a água da chuva, porque eu tenho água cinza todos os dias. Então esse investimento, essa obra todinha vai ser desnecessário para mim. Agora, você quer pegar, não, eu quero pegar a água da chuva também para eu tratar ela no meu filtro, ter um filtro especial para isso, para eu tomar banho também. Ótimo, aí está tranquilo, aí você vai pegar na temporada de chuva, você vai economizar a água potável no banho, pronto, ótimo. Né? Lavar os carros também, direto, então tranquilo, né? Então você tem que pesar tudo isso daí. Agora, a água cinza, é claro, mesmo depois de tratada, você não vai poder tomar banho com ela, não, é só descargas, né? Aí sim, a água cinza não tem problema, independente de qualquer setor, de qualquer jurisdição, você pode reutilizar a água cinza nas descargas. A água potável tem um parêntese aí, como eu falei no começo do vídeo, tá? Então tem que observar essa a água pluvial. A água pluvial, para ser reutilizada na descarga, você tem que ver a legislação da sua cidade. A água cinza não. Você está pagando lá no hidrômetro, ela vai embora para o esgoto do mesmo jeito, ela tratada ou não, ela vai para o esgoto, né? A água cinza. Então, se você tratou a água para a descarga, ela vai para o esgoto do mesmo jeito como ela ia antes, então não tem problema. Então, isso aí você não vai causar nenhum problema no futuro para você, correto? Pelo contrário, em alguns locais, algumas regiões, você recebe um desconto na taxa de esgoto, porque você pegou a água cinza que passou pelo hidrômetro, você não está jogando ela de volta para o esgoto, parte dela não vai para o esgoto, parte dela está sendo lançada na natureza, no gramado, no jardim, você não está usando água potável, né?
Então, em algumas cidades você pode entrar com recurso e pedir, você olha, vai lá um fiscal, faz as medidas, coloca um hidrômetro na saída da água cinza para ver quantos metros cúbicos você gasta mensal para abater na taxa de esgoto. Isso aí existe, em alguns locais são assim, né? Aqui, por exemplo, tem esse recurso, né? Então, aí você vai medir a água pluvial que eu vou usar e o filtro vai depender, é o tamanho da quantidade de água que eu uso diariamente. Aí você vai colocar uma margem maior. Se você usa diariamente 1.000 litros, coloca de 2.000 litros. Se você gasta diariamente 2, 3 mil litros, coloca de 5.000 litros. Aí tem que ser uma casa com muita gente, o uso bastante, né? O movimento diário é muito grande para chegar a esse ponto. Mas é 4 pessoas, 2 pessoas, né? 3 pessoas, 1.000 litros é o suficiente, né? Já a experiência da gente aí. Então, fica a dica aí, ó. Compensa aproveitar a água da chuva, meça isso daí. Durante o período de chuva, eu só vou usar para esse fim. E a minha casa consome diariamente X litros de água. Aí você vai colocar o filtro e o reservatório. Aí você vai medir, aí compensa. Não sai fazendo de qualquer jeito, como muita gente pensa o seguinte: eu vou colocar 5.000 litros, 10.000 litros da água. Aí você coloca um filtro superior a isso, certo? Porque eu vou colocar mais o seguinte: se você colocar um filtro inferior a isso, você não perde. Porque durante a semana, aqueles 5.000 litros ou 10.000 litros, eles estarão lá na sua cisterna. Porque a coleta da água lá é contínua. Choveu, está vindo água, está passando diretamente, passa pelo filtro, trata a água, vai para a cisterna. Então você, colocando 5.000, 10.000 litros, você não vai consumir isso diariamente mesmo, vai consumir 1.000 litros, porque é igual eu já falei no começo, irrigar, não vai gastar dinheiro com irrigação, porque não vai gastar água com a irrigação, porque está chovendo. Então aquela água só para aquela coisa pouca, entendeu? Então compensa, essa é a dica. Faça essas medições, né? O levantamento do consumo de água diário da sua casa, beleza? Então tá aí a dica. Você fica de olho aí na descrição sobre o e-book de água pluvial. Tá? Visite sempre, dá uma olhadinha, porque se não tiver nesse instante que você está assistindo esse vídeo, tá? Você pode voltar e de repente vai estar lá na descrição. Então eu vou mostrar para você agora um filtro de água pluvial desenvolvido por nós, que ele, além dele ele é pequeno, mas ele tem a opção de você ter uma captação de água maior ou menor, tá? Ok? Vou te mostrar agora. Olha, este filtro ele é pequeno para um telhado de 500 metros quadrados, 800 metros quadrados, mesmo porque, mesmo ainda ele tendo essas duas entradas de 100 milímetros e duas saídas de 100 milímetros. Ele é ideal para um telhado de 100 a 300 metros quadrados, certo? Porque, de qualquer maneira, tanto a entrada como a saída é uma grande vazão. Você rapidamente, com esse filtro, no telhado de 100 metros quadrados a 300 metros quadrados, ele abastece uma caixa de 10, 15, 20 mil litros em questão de horas, dependendo da quantidade de chuva que desce no instante, tá? Então, mas eu poderia usar esse filtro desse tamanho em uma área de 500 metros quadrados? Sim, perfeitamente. Porque de qualquer maneira, antes da água chegar aqui na entrada de qualquer filtro, né, de água de chuva, tem que passar por uma caixa de freio. Porque a água que vem é uma força muito grande, dependendo do tamanho do telhado, então o filtro vai sofrer com o impacto desta água.
mesmo porque aqui dentro, ó, vou te mostrar, dentro do filtro, nós temos aqui essa entrada da água, ela é amortecida aqui, ela vem para esse cesto filtrante, né? Dentro do cesto filtrante, nós temos um clorador removível, sabe? Aqui vai ter a pastilha de cloro para fazer uma pré-descontaminação da água. Então, esse cesto aqui ele é removível para fazer limpeza quando necessário, ok? Então, o suficiente é o bastante para você ter uma água toda tratadinha, filtrada, clorada, para o uso diário. Então, uma residência aqui, para uma residência de, vamos dizer, eu tenho um telhado de 200, 300 metros quadrados, porém, o consumo da água da minha casa não chega a 1000 litros, então para que você vai colocar um filtro desse tamanho? Vai colocar um menor. A metade desse filtro aqui, ó, pegando daqui, entrando uma só entrada, uma boca dessa daqui e uma saída, você pega um telhado de 50 metros quadrados até 300 metros quadrados. Por quê? Porque o reservatório que você vai usar é de 3.000 litros, 5.000 litros no máximo. Então não precisa de ser um filtro gigante e tudo, porque você não precisa de coletar também a água de todo o telhado. Parte do telhado é coletada porque você não vai. A chuva, eu acredito que na sua região não chove só um dia ou 2 dias durante o ano, né? Mais de semanas. Então isso aí rapidamente você vai ter. E mesmo porque, olha só, deu uma chuva boa, você já tem água suficiente para usar todos os dias, né? Naquele dia, no dia seguinte da descarga, principalmente uma residência que tem 2 pessoas, 4 pessoas, até 6 pessoas, não gasta 1000 litros de água em descargas, não gasta 1000 litros na água em limpeza, em lavação de roupa, né? Porque você não está usando essa água para tomar banho, você está usando essa água para limpeza, né? Para lavar roupa, correto? Para lavar um carro. Irrigação não vai usar porque está chovendo, como já foi dito aí. Então a ideia é você ter essa água diariamente, isso durante a temporada de chuva, como eu falei. Agora, mesmo se você tiver, eu tenho um reservatório, eu vou começar a estocar água durante a temporada de chuva, para um reservatório de 50.000 litros de água, ok? Um filtro desse tamanho resolve também, porque o que acontece? Você vai estar estocando água, você não está usando a água, você está estocando água, e mesmo que use até 1000 litros, 2000 litros todos os dias, mesmo assim você vai estar estocando. Estocando é acumulando água durante a temporada de chuva, para quando terminar a temporada de chuva, você ter pelo menos 1 ou 2 meses aquela água para uso nas descargas, para uso na limpeza, para uso na lavação de roupas. Agora, descarta a irrigação, porque a irrigação, conforme o tamanho do seu jardim, 5.000 litros é num dia que você você vai molhar o jardim, né? Então, um jardim grande assim. Então, rapidamente. Então, se você tem um reservatório, uma cisterna de 20.000 litros, 4 dias acabou a água. Correto? 80.000 litros, 8 dias. Uma semana, 80.000 litros já foi embora. Então, enfim, analisar isso aí. Compensa ou não aproveitar a água da chuva? Então, nesse caso, você analisa, eu quero para esse fim, então você vai instalar o sistema. Realmente para mim, não dá. Então descarta esse sistema. Por quê? Às vezes o que acontece? Quando você quer aproveitar, você está com a mente, né, de sustentabilidade, quer economizar água, você já está aproveitando a água cinza da sua casa. Se você não fez isso ainda, então você está perdendo. Você vai usar uma ETAC, a ETAC compacta, nós apresentamos aí no canal, para tratar a água e vai utilizar essa água nas descargas, a água. Aí sim você pode usar na água das descargas, você não precisa ter que preocupar com a legislação da sua cidade, porque a água que você vai usar, a água cinza tratada nas descargas, elas iam de qualquer maneira para a rede de esgoto, voltar para a concessionária para o tratamento, concorda? Então você já tratou a água, você vai utilizar a água para irrigação, para limpeza, enfim. Aí a água cinza, você tem água cinza todos os dias, e a água da chuva só na época da temporada de chuva, para você fazer o uso durante esse período para economizar água potável. Porém, está tendo a água cinza do mesmo jeito para você utilizar. Então, calcula bem isso aí. Então, a metade desse filtro aqui, ó, menor do que esse aqui, você pode estocar água à vontade, tá? E não precisa de pegar água do telhado inteiro. Se sua casa tem 100 metros quadrados, então pega essa água, joga, você vai ter água aí, ó, para desperdiçar do mesmo jeito na temporada de chuva, entendeu? Então, qualquer dúvida que você tiver,
passe um zap pra a gente vai tirar dúvida conversando, aí tem um Crocri, inclusive no canal aí eu tenho um vídeo sobre água pluvial, mostrando direitinho lá nas ilustrações de como você deve fazer, entendeu? A questão do filtro, se você quer comprar um filtro aí na internet, então veja isso aí, não vai nessa onda, nossa, esse filtro aqui ele é muito bom, ele capta aí 1000 litros horas, mas você tem aí 100 mil litros para você estocar? Uma cisterna para 100 mil litros? Pensa nisso. Eu tenho esse filtro aí 1000 litros hora, mas você tem um reservatório de 1000 litros, de 2000, 3000, 5000 litros, então você está jogando água fora do mesmo jeito. Então pensa aí, direitinho, analise. O telhado que você vai montar, o sistema que você vai montar fica baratinho para você pegar parte do telhado, trazer esse tubo, né, até aqui, o tubo de 100 milímetros. E eu vou falar uma coisa para você. Aqui eu já instalei filtros pequenos para o reuso da água em telhado, casa grande, né, casa de 300 metros quadrados, e coletando apenas 50 metros, um filtro pequeno com a entrada de 50 milímetros e uma saída de 50 milímetros. E a pessoa estava jogando água fora, encheu o reservatório, a caixa de 5 mil litros, rapidamente estava cheio e não estava conseguindo usar aquela água durante a temporada de chuva, certo? Então é simples, não caia naquele conto, não. Você precisa de um filtro com capacidade de tantas horas, de tantos 1000 litros horas. Você vai usar, você vai estocar essa água. Dá pena realmente você ver uma chuva maravilhosa, aquela água toda limpa indo embora. Aí eu queria aproveitar toda essa água. Olha, eu estive em Singapura. Em Singapura tem o maior reservatório do mundo de água pluvial. Pode pesquisar, certo? E eu fiquei impressionado, porque eu cheguei lá na época de temporada de chuva. Tinha uma chuva forte mesmo, chuva torrencial naquele local. E impressionante. O asfalto, eu falei assim, nossa, nós vamos pegar um congestionamento grande, porque está tudo inundado. Aí a minha sobrinha que mora lá falou assim, não tio, vamos lá ver. Pegamos andando de carro, cara, não estava vendo água na rua, água escoando na rua, como a gente vê aqui no Brasil, essas inundações. O negócio é tão bem projetado lá, tão bem projetado, pode até pesquisar na internet, a água da chuva bateu no asfalto, ela suga, já vai para a rede pluvial, já vai para a água e a água já vai limpa, porque você não vê sujeira na rua, você não vê papel, não vê ponta de cigarro, enfim, a água já é limpa, sem nada de sujeira, de folhas, nem nada. A água já desce no asfalto poroso, nos cantos ali, ó, já desce e some da sua frente, você não vê poça de água no asfalto. Eu fiquei impressionado com aquilo. O maior reservatório do mundo. E olha só, a água rapidamente é aproveitada, né? Rapidamente aproveitada. Lá, aí sim, é bem diferente o caso. Mas numa residência, você tem uma residência com 4 pessoas, 2 pessoas, 3 pessoas, 6 pessoas, então você não vai gastar diariamente 1000 litros, 2000 litros de água. Tá? Na temporada de chuva, você pegando, eu sei que um dia chove, às vezes passa até uma semana sem chover, então colocou um reservatório de 5.000 litros para superar aquela semana. Cada dia você gastou 800 litros, 500 litros, então em uma semana, 5 vezes, se você 500 litros por dia, 5 vezes 6, 30, 3.000 litros. Então você pode estocar 3.000 litros, 4.000, 5.000 litros. Você passa a semana, mesmo se você passa uma semana sem chover, na temporada de chuva, você tem a água pluvial para usar para esses fins que nós falamos aí, entendeu? Mas aí olha só, dúvida, passa um zap para a gente, vê o filtro. Se você comprou um filtro lá na internet, você quer estar na dúvida, mostra para a gente, manda uma foto, a gente vai dizer como é que é e tal, entendeu? Isso aí a gente ajuda você nesse sentido. Mas você querendo um desses filtros que a gente fabrica aqui, né? Ele não é industrializado com aquela coisa tal, aquela pompa, né? Tudo. Ele é semi-artesanal, porém de funcionalidade perfeita. Nós temos passado aí para o Brasil inteiro, as pessoas usam, não tem dificuldade alguma, manutenção simples, é o que você precisa, você tem que ter uma coisa que você entenda, enxergue e possa dominar aquilo tudo, a instalação, o tratamento da água, o reuso, a limpeza do filtro, como fazer, coisa que você pode fazer manutenção, se der algum problema você mesmo pode consertar, é isso que a gente faz, ok? Então estamos juntos, precisando, passa um WhatsApp para nós e sempre volte aí no vídeo ou algum dos nossos vídeos aí no canal para ver a questão de e-books.
e-books da água pluvial, e-books da água cinza. Nós estamos disponibilizando isso aí, né, nas descrições dos vídeos, e você pode ter acesso a esse material, ok? Um abraço, então estamos juntos aí, precisou, passa um WhatsApp para nós, beleza?